Bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês o último fundador da teoria das ciências sociais, da física social, da sociologia, que é o Karl Marx, né? A gente viu Augusto Comte com o positivismo, a gente viu o Émile Durkheim trabalhando sobre a ideia de se criar uma ciência social objetiva, impessoal, imparcial, para que a gente consiga ordenar a sociedade e impedir as patologias. A gente viu a sociologia compreensiva do Max Weber, trazendo o indivíduo para um papel de preponderância nas relações, e hoje nós vamos ver a sociologia dentro da perspectiva materialista do Karl Marx. Marx é, não por acaso, chamado de um revolucionário da sociologia. Por quê? Porque ele defende um Estado revolucionário para mudarmos o status quo, que são as condições sociais da qual estamos inseridos. Tá certo? Então, esse status quo, para ele, primeiro, para entendermos essa historicidade da dinâmica social humana, ele acredita que a melhor maneira de se fazer isso é através do método da dialética. A dialética é um método que confronta ideias. É um conflito de ideologias. E aí ele vai conflitar a sociedade pela visão de dois grupos materialistas. Marx acredita que a economia é o grande motor da historicidade humana. E aí, a partir dessa percepção de que são as condições econômicas que movem as relações da nossa dinâmica social, ele vai propor que a nossa sociedade ela está moldada por essa infraestrutura, que é a economia. Portanto, ela é o principal processo de entendimento de nossa dinâmica. Só que ela muitas vezes não consegue ser percebida em sua plenitude. Por quê? Porque ela é protegida, envolta de o que a gente chama de instituições de superestrutura, que é o Estado, a justiça, a religião, as ideias de poder. Então, as instituições da superestrutura impedem que o indivíduo consiga ver aquilo que é o verdadeiro motor da sua historicidade, que é o modelo econômico. E aí ele acredita que isso também não é perceptível porque o dono dos meios de produção cria uma sociedade onde ele utiliza aquele outro grupo social como apenas força de trabalho, dividindo a sociedade em apenas duas classes. A classe do dono dos meios de produção, que geralmente o pessoal gosta de resumir de classe dominante, e a classe que tem que trabalhar para esse grupo dominante, a classe dominada. Ele gosta de usar a expressão proletário para esse grupo. Proletário vem da ideia de que dentro de um mundo industrial, né? A gente está falando do mundo industrializado. Então, dentro do mundo industrial, você tem o operário. Ele é a força de trabalho. Mas como os operários tinham núcleos familiares grandes, ele usa a expressão prole, que vem de Roma, aquele que tinha muitos filhos, o plebeu que tinha um núcleo familiar numeroso. Então, o prole com o operário vira o proletariado. Essa percepção de duas classes dentro de um princípio dialético de disputa por esse controle da infraestrutura, esse grupo dos donos de meio de produção criam essas superestruturas para impedir que esse grupo social consiga desfazer esse modelo econômico. Por isso que ele é chamado de revolucionário. Ele acredita que somente uma revolução social, uma revolução dialética, uma revolução das classes poderia transformar essa relação da infraestrutura e, primeiramente, precisa destruir a superestrutura. Precisa refazer o modelo de Estado, o princípio de justiça, as percepções religiosas, para que cheguemos até o modelo econômico, que está muito mais enraizado. Ele acha que a grande dificuldade molda na condição do processo de alienação, que pode ser entendido de três formas. Alienação, alienar, é entregar o bem a outrem.
se alienou um bem. Então isso acontece porque quando você trabalha, não é você quem trabalha, quem fica com o fruto do trabalho. Quando o indivíduo realiza o trabalho, tá? Ele produz um bem. E esse bem não fica com ele, fica com o dono dos meios de produção, que deu as condições para ele realizar o trabalho. E isso faz com que ele seja expropriado, porque de uma maneira bem simples, quem trabalha produz o bem, então o bem passa a ser uma propriedade de quem produziu. Mas a partir do momento que ele trabalha para o dono dos meios de produção, o dono dos meios de produção é quem se apropria, é quem aliena o bem. Então o bem passa a ser dele. Então o primeiro processo da alienação é a expropriação. Você produz, mas não fica com os bens. O segundo momento de alienação era mais-valia, criando uma relação matemática bem desigual. Quanto mais você trabalha, mais você gera bens. Mas quanto mais bens você produz, menos proporcionalmente você fica, porque você vai ser expropriado. Então, se um trabalhador trabalhar 8 horas e produzir em 8 horas R$6.000 em produtos, quanto mais horas ele trabalhar, mais bens ele produz, mas ele continua ganhando o mesmo valor, proporcional à hora dele de trabalho. Então a mais-valia é justamente essa desproporção matemática. É a diferença entre quanto eu te pago e quanto tu me produz. A diferença entre quanto eu te pago e quanto eu te produz é a mais-valia, que mais lá na frente muita gente vai chamar de lucro. É uma das condições de acumulação de capital. É uma das condições de acumulação de capital. Essa mais-valia pode ser absoluta. Quanto mais tu trabalhar, mais eu lucro, porque mais tu me gera bens. Então é quando aumenta as horas de trabalho. E ela pode ser relativa. Eu posso fazer a pessoa trabalhar a mesma quantidade de horas, mas se eu melhorar a condição de produção, por exemplo, usando uma nova tecnologia, e ele vai produzir muito mais na mesma quantidade de horas, mas eu melhorei a capacidade produtiva. Então eu tenho uma mais-valia relativa ou absoluta. Ambas têm uma função, gerar acumulação de capital. Ambas alienam os bens de quem trabalha. E o último processo de alienação é o próprio processo produtivo, porque com o desenvolvimento da industrialização e com a solidificação da estrutura do capital, com a Revolução Industrial, o trabalhador ele não tem mais o conhecimento de todas as etapas produtivas. Então ele acaba não entendendo de todo o processo. Então ele passa a ser um ser alienado, ele não é partícipe direto e, portanto, entendedor pleno das relações de produção. Para ele, segundo Marx, só é possível desfazer esse processo se ele desenvolver uma consciência crítica, conflitando o seu processo ideológico de entendimento com o processo ideológico materialista proposto a ele. Se ele conseguir consciência crítica de o que está acontecendo, do que é essa alienação, do que é a mais-valia, do que é a acumulação de capital, ele poderia formar uma classe consciente. A classe operária consciente, na visão de Marx, poderia chegar ao Estado e fazer esse processo evolucionário, destituindo esse Estado materialista e criando um Estado revolucionário provisório, obrigatoriamente provisório, para que se extingue a propriedade privada, a diferença de classes e a própria condição de existência do Estado como uma coisa que diferencia os grupos. Esse Estado proletário, se ele não for provisório e nem revolucionário, entendendo que revolução é o rompimento de estruturas de forma extremamente significativas, esse Estado deve ser desfeito. Se ele não gerar o fim dele, que é o Estado comunista, ele tem que ser desfeito, porque ele vai ficar preso num processo burocrático. Ele vai criar um aparelho estatal tão gigantesco que ele se torna um Estado mais difícil de ser desfeito do que o próprio Estado de capital anterior. Ok? Forte abraço!